Ih! Deixa eu botar comentário fixado aqui. Mano, você falou que ia se arrumar, mas por essa eu não esperava. Eu tô assim, básica, né? Poxa. Ai, amiga, mas é tipo groove, entendeu? Eu Ah, eu fico. sei, eu me arrumei, mas assim, eu fiquei muito. Não, mas vou te explicar também, porque hoje eu me arrumei mais do que o normal. Porque, primeiro, o cabelo não tá muito favorecido no dia de hoje. E aí eu tava com preguiça de lavar. Aí, aí escondi ele com turbante, aí parece que ele tá mais bonito. Segunda coisa, acho que hoje eu tava com uma crisezinha de enxaqueca querendo se instaurar. Então eu Uhum. dei uma caprichada no reboco, porque aí a gente disfarça a cara de dor de cabeça. Mas Entendi. a senhorita segue linda e maravilhosa, como sempre. É, tinha também. Não tá fazendo barulho de ventilador? Tá um pouco. Ah, vou Talvez aqui desligar. faça barulho de furadeira às vezes, porque os meus vizinhos estão fazendo alguma coisa. Porque tinha isso aqui, ó, compondo o look. Peraí. Calma. Só que aí eu acho que sem ventilador eu não vou aguentar de calor. Tudo bem também. Bom, gente, para a gente começar as apresentações, hoje a nossa live vai ser falando sobre racismo e religião. Assim, pensando no que a gente tem mais de representatividade religiosa, não vou nem dizer no país, porque o país acho que é muita prepotência nossa falar isso. Mas assim, pensando numa coisa mais sudeste, mais Rio de Janeiro, principalmente, eu convidei essa linda, maravilhosa aqui que vocês estão vendo, Negra Maria, minha amiga, meu bebê, que também já fez parte, ou faz, não sei nem dizer se fez ou faz parte do time Groove. Eu acho que fez, faz, não Eu sei, sou membro honorário, sei lá. Sabe pode quando a ser. pessoa tá sempre ali, tipo, sei lá, o Lula é professor de Harvard, sabe? É, é Não sei. isso. É isso. Ai, Diz que falei. saiu, mas está sempre aqui. Exatamente. Então, Porque olha só onde estou dessa vez. pois é, tá vendo? Então, assim, como a gente vai falar sobre religiosidade, uma das coisas que eu queria falar, assim, para começar a live, primeiro, a gente não está aqui para falar de nenhuma verdade absoluta sobre nenhuma religião. Nenhuma de nós é líder espiritual, então a gente não está aqui querendo converter ninguém a nada. A gente não vai falar também das religiões em si, mas a gente vai colocar mais uma discussão política em cima das religiões, principalmente o grupo das religiões de matriz africana e as religiões, posso dizer, cristãs, né? É, Algumas, também não dá pra gente falar de todas, porque assim, né? Vamos é. combinar. E também nem das religiões de matriz africana e nem das religiões cristãs, a gente vai conseguir dar conta de todas. Aí, nesse sentido, eu quis variar bem, assim, dentro do time Groove, porque aí eu sou da galera do tambor, eu tô aqui meio que representando galera umbandista e candomblessista, e a negra tá representando a galera batista. Falei certo, né, amiga? Porque assim, Arrasou! eu tive inclusive que ter uma conversa de quase 2 horas ontem com a negra para entender muito bem, porque assim, eu não entendo nada das religiões de Jesus. Então, assim, para não correr o risco de começar falando merda, enfim. Mas, para a gente fazer a apresentação hoje, a gente vai fazer um pouquinho diferente também. Ao invés de eu passar aqui um currículo vitae da nossa convidada, ela vai se apresentar e ela vai falar a vivência dela e a experiência dela, o que levou ela a estar onde ela está, religiosamente falando e politicamente falando também, hoje em dia. Então, Negra Maria, linda, vai que vai. Oi, gente! Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Lu? Eu tô.
Tá, vamos ver os comentários da galera aí, mas enquanto isso eu vou falando, tá? Sim. Meu nome é Negra Maria. Eu acho que a maioria que as pessoas que entraram aqui que eu reparei, tipo a Ju e a Nath, já me conhecem. Mas para quem não me conhece, meu nome é Negra Maria. Eu tenho esse nome de verdade, né? Eu antes o meu arroba era Pode Falar Negra, porque as pessoas se recusavam a falar, mas agora eu mudei para Negra Magia, porque sim, porque eu quis. E aí, eu tenho 28 anos, tenho mais ou menos 23 anos de religião, é isso? Acho que sim. Pelas contas do que a gente conversou ontem, acho que é essa, matemática. Então, eu comecei a frequentar a igreja com 5 anos de idade, né? Então, eu tenho 23 anos aí nessa vida de cristã evangélica. E a minha história, ela não é um pouco... sou produtora cultural formada pela UF, essas coisas ali, né? Fiz pós em gestão na UFRJ, umas coisas assim que não tem muita relevância, mas não tem muita relevância assim, para a nossa conversa. O que é relevante é que eu hoje sou membra, desculpa, é porque antigamente não podia falar membra, era errado no português. Boa. Mas eu sou membro da Igreja Batista do Caminho, que é uma igreja batista aqui do Rio de Janeiro. Achei engraçado que você falou representando os batistas, mas não é muito bem por aí não, tá, amiga? De repente, depois, um pouco mais pra frente, eu consigo explicar o porquê. Mas eu sou membro dessa igreja, faço parte da organização, lá faço parte do colegiado da direção. Eu fundei a igreja em 2009, junto com outras pessoas. Hoje em dia, o pastor, né, que a gente tem lá é o pastor Henrique Vieira, algumas pessoas já devem conhecer. Enfim, e a minha trajetória, ela não é uma trajetória muito comum dentro da religião. Porque se vocês forem perguntar para seus amigos crentes, evangélicos e tal, principalmente os que são há muito tempo, não os recém-convertidos, mas os que são há muito tempo, muitos têm uma história de crescer dentro da igreja. O que é crescer dentro da igreja? Você tem pais que são cristãos evangélicos, muitas vezes eles são lideranças dentro dessas igrejas, como pastores, diáconos, enfim, várias divisões de trabalho que tem dentro das igrejas. E você acaba tendo uma criação muito voltada ali para aquele espaço, né? Muito a partir daquele espaço religioso e a partir de certas doutrinas e regras que são do cristianismo, né? E, inclusive, espiritualmente, suas práticas espirituais acabam mais restringidas às práticas dentro da igreja. Só que a minha história não é muito bem por aí. A minha história é que eu tenho um pai que não é cristão evangélico. Eu falo que meu pai é uma pessoa espiritualmente resolvida, porque ele tá aí, entendeu? Mas, assim, sempre participou das minhas atividades. Sempre não, né? Porque pessoa que não é crente ficar aguentando 1 hora, 2 horas, às vezes, de um sermão, não tem muita necessidade. Mas, sei lá, quando me batizei, ele foi lá e nunca teve muita restrição. Tirando a época que eu comecei a ficar muito bitolada e ele começou a botar um freio, isso foi muito bom pra mim. Minha mãe se converteu depois de mim, né? Que como eu queria ir na igreja muitas vezes, eu tinha que ser levada, né? Eu tinha 5 anos da primeira vez que eu fui. Eu não sabia, né? Andar assim por Niterói, né? E tal. E eu comecei a frequentar uma igreja congregacional lá em Niterói, minha cidade. E minha mãe, um dia um pastor chegou, e aí, você não quer entrar, participar? E passou um tempo, acabou que ela se converteu. Mas a minha criação ela não é uma criação assim de pessoa crente, cheia de regras e que coisas que eu estava fazendo da minha vida talvez eu estivesse me afastando de Deus e eu fosse pro inferno e várias tretas assim que rolam, sabe? Enfim, muita gente LGBT
sofre com esse tipo de criação, né? Porque, teoricamente, as igrejas tradicionais, fundamentalistas, né, que tem uma leitura fundamentalista da Bíblia, elas não aceitam, né, a homossexualidade, transexualidade, enfim, todas essas identidades de gênero e de sexualidade. Então, a gente tem uma população ex-crente muito grande, que passou por essas situações de pais que não aceitam, pastores que não aceitam, e também que querem continuar nessa vida, né, mas não conseguem achar um lugar para continuar ser aceito. Mas isso é um assunto um pouco mais para frente. A questão é que eu não tive essa experiência, então eu sempre me senti muito liberta e atenta às coisas que eu tinha opção na minha vida, religiosamente, espiritualmente. Minha mãe, quando eu nasci, não me batizou na igreja católica. Até te contei ontem que teve uma treta, porque a minha tia, que tinha um amigo bandista, me roubou lá no hospital, um momento, e me colocou lá para apresentar para a Lua. Minha mãe ficou muito bolada, enfim, tem essa treta aí até hoje. Mas, enfim, casos de família. E ela esperou eu ter o meu momento de me decidir em relação a isso. E aí eu fui me envolvendo com a igreja evangélica, fui me envolvendo depois dessa igreja congregacional. Teve uma treta de família lá também, porque a minha família, por parte de mãe, que me levou para essa igreja, mas teve uma treta lá que, enfim, coisa de crente, quem é crente vai saber. E a gente... Pô, eu não sou crente, amiga, eu preciso explicar as coisas melhor. A minha família foi basicamente expulsa da igreja, sabe? Porque várias tretas, entrou um pastor lá, e aí a nossa família não estava muito adequada, segundo eles, e aí botaram a gente para fora. E foi um drama. Enfim, traumas, né? Traumas que só a religião pode trazer para a nossa vida, né? Principalmente que coisa a religião boa. Branca colonial. Mas, enfim. Depois dessa igreja que eu saí, eu me envolvi na Igreja Batista de Niterói, primeira Igreja Batista de Niterói, que foi onde eu conheci todas as pessoas com quem eu fui a Igreja Batista do Caminho. Lá teve muitos trabalhos, muitas atividades e tal. Eu sou muito grata a Deus, né? Crescido dentro da igreja, eu sou uma pessoa que tem gente que fala, tipo, tem traumas, né? E com certeza esses traumas são muito justificados, mas eu sou uma pessoa que sou muito grata por ter crescido na igreja, ter tido a minha adolescência na igreja, porque por vários motivos a igreja me salvou, né, de situações difíceis que eu vivi na minha vida, por conta de uma ética de comunidade e de voluntariado ali, que te salva de algumas coisas e que também te forma, né, como o seu caráter. Então, eu fico me imaginando, se tivesse sido diferente, talvez eu não tenha sido a pessoa que eu sou hoje em dia, né? E a religião, lá dentro da igreja batista, primeira igreja batista de Niterói, me deu todo tanto a criação dos meus pais, que teve uma época que eu fiquei muito bitolada, que, sei lá, no meu aniversário de 15 anos não podia ter bebida, sabe? Quem me viu, quem me vê hoje em dia, né? Bafocado. Mas várias coisinhas assim, né? Questões de sexualidade, questões que vão colocando na nossa cabeça lá, que é uma regra que é baseada numa leitura da Bíblia fundamentalista, que não faz sentido. Travou? Vocês estão me ouvindo? Foi mal. E eu estava silenciando. Eu tô te ouvindo ainda. Seu vídeo tá rodando, mas eu te escuto. Eita. Fala comigo. Oi. Tô te vendo e tô te ouvindo. E tá se mexendo. Pega o baile. Tá, que eu tava falando, você dizendo que tava me ouvindo, mas eu tava assim.
Enfim, Tudo bem. onde é que eu parei? Traumas de igreja? Não, peraí. Das bitoladas que por conta da criação. Teve um processo, eu também estava com convivendo com muita gente que teve a bitolada, tinha pais bitolados, e lá existe uma prática dentro da religião evangélica, dos evangélicos, entre os evangélicos, que é muito além da escola, educar, a igreja também é um segundo lugar de educação. Então, eu não fui colocada lá na igreja para me educar, sabe? Para ter minha espiritualidade e me envolver lá comunitariamente com as pessoas, entendeu? Mas eu convivia com pessoas que estavam sendo educadas pela igreja também. E muitos deles se desconstruíram, estão comigo até hoje, mas que você, né, para se sentir aceita, para se sentir certa, você começa a entrar numa bitolagem, sabe? Enfim, e aí meus pais, eles tentaram dar uma segurada em relação a isso, só que aí depois teve um processo muito de desconstrução, não só da minha parte, mas de vários amigos meus que estavam lá na igreja, a relação estava muito desgastada, da gente com a instituição, o nosso grupo com a instituição evangélica, e aí a gente decidiu tentar formar uma outra forma de igreja. Inicialmente, a gente teve o caminho da PIBS, que foi nossa igreja mãe, né? Porque lá eles tinham um programa de igrejas de implantação, que é o quê? Você escolhe uma área, vê uma área que não tem igrejas batistas, né? E aí você vai e implanta, financia uma igreja ali, uma congregação que se chama, né? E aí nessa congregação começa-se um trabalho. E aí foi o caminho que a gente teve para não continuar desgastando a relação, da gente estar muito preso, não estou conseguindo dialogar com o pessoal da igreja, tanto quanto os membros, quanto a instituição. Foi um caminho que a gente encontrou para conseguir construir um trabalho mais autônomo. E aí a igreja funcionou nesse esquema de sendo filha, congregação, recebendo até um financiamento por 2009, 10, 11, 12. Em 2012 a gente se libertou, né? Se libertou porque não é mais escravidão, né? Era uma coisa que a gente estava de acordo, mas chegou um momento que a gente se tornou autônomo e hoje em dia nós somos uma igreja de 10 anos já. E essa igreja, ela é a minha principal militância. Eu acho que a minha militância como mulher, como negra, como ser, ela vem muito a partir da religião, a partir desse processo. Claro que teve a entrada na faculdade, né? A gente chega lá na faculdade, vê que só você e o seu atual marido, que na época não era, e mais 3 pessoas são pretas, né? Enfim, começa a ver umas questões ali, e aí, enfim, você se vê em situações que antes a igreja até te protegia, mas aí hoje em dia você não tem mais muita pressão, enfim. E aí chegou a mim, né, o espaço da militância, o lugar do meu trabalho voluntário, minha contribuição para a sociedade, o lugar que eu me enxergo como militante é a partir da igreja, né? Apesar de eu tentar me organizar em outros espaços, né? Sei lá, hoje em dia não estou em nenhum coletivo negro, por exemplo, né? Mas, enfim, me organizar em outros espaços. Sei lá, já fui de movimento estudantil, já fui de chapa, já fui de várias situações, né? Já participei de campanha do PSOL, já tive alguns trabalhos ali de militância, escrevo minhas coisas por aí. Então, foi a partir da igreja, né? A partir da igreja e as pessoas que conviveram e cresceram comigo lá, que eu me tornei a pessoa que eu sou, engajada e que se
preocupa é um pouco, né, uma palavra ruim, né? Que preocupação já passou do limite da preocupação, né? Aí tem que começar a dar uma agida, tentar pensar como é que se organizar. Mas quem me abriu os olhos, quem me colocou nesse lugar de pessoa que tem um compromisso social com a vida, com o ser humano e com o povo negro, é a igreja. E é isso, assim, minha história. Não é uma história comum. Muitas vezes tem um caminho muito difícil de desconstrução e de sofrimento mesmo. Mas essa a minha história. E tem um detalhezinho que ontem a gente conversou, que é em relação às religiões afro, né? Isso, que eu ia querer falar. Quer falar alguma coisa? Eu já estou falando aqui há 5 minutos. Nada, vai que vai. Era isso mesmo que eu queria que você falasse. Se for a história do teu pai, então Você quer que eu conte a história? Eu conto. Eu vou querer, lógico. Então, a minha família, né, como eu já expliquei, ela não é uma família cristã em sua totalidade. Ela tem várias religiões, várias pessoas com religiões diferentes. E meu pai, que é uma pessoa espiritualmente bem resolvida, nunca teve... Por exemplo, lá na igreja, pelo menos na época que era mais a igreja tradicional e que era mais fundamentalista na sua leitura da Bíblia, você ouvir música que não era gospel, você ir a Jesus e a igreja é pecado, seria pecado. Então, o consumo, às vezes, cultístico das pessoas evangélicas, às vezes ficava muito restrito ao mercado específico. Eu já tinha referências diferentes, sabe? Eu cresci muito fã do Michael Jackson, até hoje eu sou. Né? Tipo, chorava vendo os especiais, não sei. Sou muito, muito fã de música brasileira, assim, a minha paixão. Meu pai e minha mãe sempre ouviram muito. Eles são de uma época que a música brasileira teve uma revolução muito grande, né? Minha mãe tem... Meus pais nasceram na década de 50. E, enfim, né? A época tropicalista e toda a questão da música brasileira estava muito se revolucionando, se reinventando. Então, assim, é muita referência, muita música brasileira. Sempre dancei, dança de salão com meu pai, sempre dancei samba. A gente sempre foi de frequentar, meus pais são muito festeiros. E aí, como que, né, a pessoa que é crente evangélica frequenta esses lugares? Mano, eu não tinha muita escolha porque eu era criança, né? E segundo que, cara, pra mim era normal, não fazia sentido na minha cabeça. Como meus pais tiveram muita a inteligência de não me deixar bitolar, eu conseguia ver aquilo como uma coisa normal, que não era pecaminosa. E, além disso, ainda me identificava, sabe? Pô, o que é a música do Gil pra mim? O que é a música do Michael pra mim? O que é a música do Djavan pra mim? O que é o samba pra mim? E aí você vai pegando tudo assim, e o que essas pessoas têm em comum, né? São pessoas pretas, né? E elas têm referências o quê? Na negritude. E a negritude, a gente está falando de quê? A gente está falando de ancestralidade também. E aí teve uma exemplificar como eu me identifico muito com as religiões afro. Não é que eu seja praticante, mas eu gosto da história, adoro ouvir uma música, adoro ouvir uma macumba aqui em casa, entendeu? De cota e tal, não sei o quê. Por quê? Tem a ver com ancestralidade, sabe? E não é ancestralidade só no sentido de uma espiritualidade, que você vai lá e tem uma devoção aos orixás, mas que é uma coisa que, cara, eu me identifico se eu uma igreja católica, eu vou numa igreja evangélica, que as referências são todas brancas, que todo mundo é branco, que a música é referenciada na branquitude. E aí eu chego olho para uma roda de um bando de candomblé, a galera tá tocando boi sambando, eu sei que não é só isso, mas entende? E que elas têm mulheres, e mulheres negras, assim, não tem como eu me identificar com isso, né? Então,
Tá me ouvindo? Calma aí que travou. Oi. Já voltou. Mas deu uma travadinha. Oi. Estamos te ouvindo. Foi muito difícil para mim ficar nesse lugar da demonização que é pregado, né, pela igreja cristã evangélica, que religiões afro-brasileiras são religiões do demônio, né? Você está adorando os orixás, você está adorando o demônio, né? Enfim, e isso foi muito para mim difícil, por da minha família, das minhas referências, tanto por conta da minha identificação e na hora, mas eu entendi que aquilo foi no sentido de que, cara, isso é a minha história, isso é a minha raiz, sabe? Então, sim, foi muito difícil conviver com esse sentimento na época que eu era de uma igreja mais tradicional, que demonizava essas práticas e essas religiões, e foi maravilhoso e libertador quando finalmente eu pude estar num ambiente religioso que não condenava. E aí eu fico até nessa provocação, né? Que não faz muito sentido, sabe? A gente, como preto, demonizar essas práticas porque elas estão na gente, sabe? Nas nossas referências, na nossa cultura. Não adianta, sabe? E eu mostrei para você ontem aquela galera do reteté, né, que a gente chama, que é a galera mais pentecostal, que não é nossa parte, que os elementos corporais, eles são das regiões afro, sabe? Muita gente se converte e vai para essas igrejas pentecostais e estão com práticas muito parecidas, sabe? Corpóreas e até ritualistas. Sim, nossa, muito. Não dá para você dizer que aquilo não é, que aquilo ali não é afro-brasileiro também, sabe? Claro que cada um tem sua origem, tem suas doutrinas, é de questão de identificação e referência, tipo, tirando a parte, estudando mais historicamente, né, fazendo uma historiografia da religião, uma análise das religiões, você vê ali que os elementos acabam começando a ficar meio misturados, sabe? Então, esse sentido de que uma coisa e outra não é uma coisa muito colonial, né? Que a gente já sabe e não faz sentido pra gente que é preto. Por isso que, pra mim, dentro de mim, era muito confuso. Eu ficava tipo assim, eu quero sambar, gente, eu quero curtir, eu quero... E aí a história do meu pai é essa, assim, que você queria que eu... Era muito nesse sentido, que eu fui trançar o cabelo na Lapa, né, um salão que tinha lá na Lapa, e tava tendo uma festa de orixá, alguns metros dali do salão, e para quem não sabe, trançar o cabelo demora horas, muitas, tipo, né? E meu pai, a gente passou por essa festa, e eu lembro que meu pai olhou assim, né? Tá todo mundo lá de branco. Vou falar, não sei se essa expressão é escrota pra vocês, mas o couro comendo, sabe? Então, vou tocando, a galera, tipo... Nossa, tava muito bom mesmo. Eu tenho lembrança e tava muito bom mesmo o negócio ali, sabe? Eu não sei nem se de fato tava tendo algum culto, né? Eu acho que poderia ser uma festa mesmo, sabe? Talvez. a festa é o culto. É porque, assim, a vez que, por exemplo, eu fui no WhatsApp do meu afilhado, teve um momento lá do culto, né? De pessoas fazerem os rituais. Mas também tem os momentos mais de confraternização, né? Que tá referenciado ainda nas músicas e tal, mas, enfim. Pra gente, acho que não faz muita diferença, não. A festa, culto é... Olha aí que coisa maravilhosa, gente. Você vai pra festa, você não vai lá ficar sentado ouvindo 3 horas o pastor falar. Olha que maravilha. Mas, enfim, aconteceu essa situação, eu fui, e aí meu pai falou, nossa, mas esse tambor tá muito bom, eu vou pra lá. E meu pai ficou lá na festa até a hora de me buscar de volta, sabe? E eu lembro que foi muito difícil pra mim lidar com aquela situação, porque, eu reconhecia que aquela música tava muito boa, fazia muito sentido meu pai gostar e ir lá,
E depois meu pai sair e eu falei, meu Deus, sabe? Meu pai está com coisas do demônio nele agora, o que está acontecendo? Só que não faz sentido, porque meu pai é meu pai, continua sendo meu pai aqui, olha ele. Sabe? Está voltando para cá, estamos aqui no 709, Garcia, Castelo Santa Rosa, e tá tudo normal, assim, né? A vida seguiu. Então, assim, né? E o que levou meu pai, né, a se identificar com aquela situação, que meu pai não é um bandista nem candomblessista, e que me fez também ficar um pouco confusa e com sentimentos misturados, era por causa do tambor, da música que estava tocando ali, e que estava todo. E assim, 70% daquelas pessoas eram pretas, sabe? Então, é isso, esse processo foi um pouco isso, assim. E aí, então, resumindo, tipo, a igreja me fez a pessoa que eu sou, tanto no meu caráter, que foi muito bom, mas também como uma pessoa militante, né? E também a questão da identificação com as religiões afro-brasileiras por uma questão da ancestralidade. Eu entrei, na verdade, assim, ativamente, eu acho que a minha entrada na religião é muito recente, porque, assim, a família com quem eu tenho mais contato, que é ao lado da minha mãe, né? Mais contato não, a família com quem eu tenho contato, de fato, que, né? Eles, a maioria é branca e é do interior do estado. E aí tem uma coisa que eu fui entendendo, eu sou hoje em dia, eu sou umbandista, eu pratico umbanda, estou fazendo os trabalhos de iniciação e desenvolvimento, mas eu também sou abiã no candomblé, assim, então eu estou fazendo meio que assim, as duas coisas ao mesmo tempo, então estou ali meio cá, meio lá. Mas assim, é muito engraçado analisar algumas coisas, porque assim, o quanto tipo, a cultura do interior do país, ela é tão do babado, sabe? Ela é tão umbandista, ela é tão ligada às culturas das religiões. Só que pra galera do interior, tipo assim, a minha família, eles se dizem católicos, a maioria deles. Tanto que eu fui, na verdade, batizada em igreja católica, bem neném ainda, assim, logo depois de ter nascido, assim, poucos meses depois. Só que assim, aí eles dizem que eles são católicos não praticantes, né? Porque vai à missa uma vez por ano, duas talvez. Aí comemora os feriados lá, que até hoje eu não consigo decorar o que são os feriados. Eu não. Se você me perguntar o que é Páscoa, até agora, para mim, Páscoa é o feriado do chocolate, tá? Eu sei que tem a ver com Jesus, mas de verdade mesmo, eu não sei. Cara, eu acho isso muito engraçado, porque assim, a norma, o que é exposto, com que a gente tem contato o tempo todo, é a religião cristã. Pois é. Normativa, mas branca e tal. E aí, tipo, quando eu encontro pessoas como você, ontem eu te explicando como faz para ler a Bíblia, eu fiquei assim, como assim, Luciana? Que isso não é regra, né? A gente acha que é regra, não é. Não. Tipo, você não sabe que a Páscoa a gente está comemorando a ressurreição de Jesus, né? Você não estava muito ligada. Então é isso, tá? É isso, então é isso. Beleza. Acredito em você. Mas assim, aí assim, né, tem essa coisa, né, família. Aí é muito engraçado que a cultura dentro do interior do estado, né, principalmente, mas assim, do país, ela é muito parecida com a cultura de roça dos terreiros. Tipo, o jeito como você... Juro pra você, até o jeito como você prepara a galinha para comer. Pra, a galinha, como o processo de como você mata, limpa a carne, prepara para o almoço. Assim, às vezes os temperos, a comida é muito parecida. Os banhos, essa coisa de banho de erva, óbvio, né? Eu aprendi mais depois que eu comecei a me envolver com a religião, mas eu já tomava banho de erva desde sempre, qualquer coisa, tá com, sei lá, dor de cabeça, não sei o quê, quebrou, juro pra você, eu quebrei o braço uma vez na casa da minha avó e me botaram
folha de não sei o que, enrolado, folha de saião, eu acho, folha de saião com sal e vinagre. Fiquei 2 dias com meu cotovelo preto, porque não, folha de saião é boa para essas coisas, sabe? Então, tipo assim, a cultura do interior ela é muito parecida com o que a gente vive dentro das religiões de matriz africana, né? Então, assim, mas o meu caminho nesse sentido, né? A igreja te levou para a militância. Agora, no meu caso, a militância meio que me levou para a religião também por essa falta de fazer parte de um coletivo institucional, sei lá, se institucional é a melhor palavra, mas assim, por falta de me sentir parte de um coletivo organizado, isso acabou me fazendo me aproximar mais das religiões de matriz africana por uma identificação, inclusive, inicialmente musical e artística. E aí, com isso, aí eu ia inicialmente só para Umbanda. Aí eu lembro que a primeira festa de Candomblé que eu fui, eu ficava, olha a loucura, né? Mas, assim, é loucura, mas não é loucura. Eu ficava olhando as danças dos orixás e fazendo as análises com as danças de funk, de house, aí eu olhando assim, menina, mas Xangô tá fazendo o passinho do bonde do vinho, que é isso, gente, sabe? E aí eu ficava fazendo, e aquilo pra mim foi tipo assim, caraca, esse aqui é o meu rolê, né? E aí, assim, agora explicando pra galera que tá assistindo a gente, ou que vai assistir depois que a gente deixar isso salvo, eu chamei você porque pra gente, a gente sabe, é muito óbvio, que as religiões de matriz africana, por serem religiões de matriz africana e por a gente viver uma sociedade que é extremamente racista, a gente já sabe da obviedade que é essas religiões sofrerem com o racismo, né? Os ataques a terceiros, o fato dessas religiões terem sido proibidas durante muito tempo, na legislação mesmo, né? Dos cultos serem proibidos, e aí deles serem sempre disfarçados. O candomblé, acho que até mais do que a umbanda, propriamente dita, mas assim, o candomblé, ele até hoje faz parte da tradição do candomblé, né? A coisa do segredo, de você ter o segredo dos rituais, das histórias. Não é uma coisa assim, você não vai pegar... Eu posso estar falando besteira, mas a Umbanda ela também tem um perfil mais sincrético com o catolicismo, né? Sim, a Umbanda ela conseguiu fazer dar essa, entre muitas aspas, essa diluída, né? Então, assim, você tem muitos símbolos da Umbanda que são símbolos comuns ao catolicismo, enfim. Mas, assim, o candomblé, ele também tem essa coisa, por exemplo, eu até tenho aqui um livrinho aqui que é de mitologia dos orixás, mas você não vai aprender o candomblé, ou a umbanda, ou o catimbó, ou sei lá, a quimbanda, lendo o livro. Você vai aprender a experiência, tendo essa vivência de terreiro, tendo essa vivência de roça, tendo essa vivência de culto, tendo essa vivência de gira. E aí eu me perdi. Tá, lembrei. E aí, então, é óbvio, né? Assim, o segredo do candomblé, inclusive, foi o que fez o candomblé sobreviver durante tantos anos. Continuar sendo passado e continuar sendo praticado que me faz e me permite, hoje em dia, fazer parte dessa religião. Agora, aí, então, assim, é muito fácil para a gente perceber o racismo em relação a essas religiões. Mas eu sei, e é também muito óbvio para a gente pensar também naquela obviedade da imagem de Jesus como aquele cara branco, louro dos olhos azuis, e a gente entender o racismo também nessa imagem passada, né, durante tanto tempo, como esse aqui é o Jesus, tá, galera? Qualquer representação diferente disso não é o Jesus. Até a coisa de você apelidar qualquer cara branco de cabelo grande e barba é apelidado de Jesus, sabe? Enfim,
E aí eu quis chamar você justamente para a gente poder ter uma discussão. Óbvio que assim, aqui a gente não tem como dar conta de todas as religiões, de todas as Sim. religiões praticadas, acho que nem no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, porque é realmente assim. Aqui eu tenho um contatinho assim de leve com a Quimbanda, mas eu tô mais na Umbanda e um pouco no Candomblé ali, porque eu também sou uma bianzinha, tô aqui só iniciando ainda. Mas existem um monte de outras religiões de matriz africana que a gente não vai dar conta de falar aqui, né? Que acho que também não é bem essa a nossa ideia. E existe um monte de religião judaico-cristã, qualquer coisa, né, que também a gente não tem como dar conta. Mas eu quis te chamar, justamente por saber, inclusive, né, a gente teve uma conversa ontem, gente, ela quase que me deu uma aula. Quase que não, ela me deu uma aula, né, de onde vieram, né, os protestantes, tudo mais. Porque, assim, de fato, a gente chega até a aprender um pouco isso na escola, quando você, né, tem a história que é passada no currículo escolar mesmo, a gente até tem um pouco de noção. Inclusive, essa história do currículo escolar foi o que me fez começar a odiar a Igreja Católica. Porque quando você chega na parte do colonialismo, nas missões, os jesuítas, eu fico assim, eu olho o Papa, eu quero, não vou nem falar aqui porque vai para a internet, né? Mas não o Papa que está lá agora, mas eu estou falando assim, o Papa enquanto instituição, assim, é uma história muito bizarra, sabe? Então, assim... Sanguinária, bizarro. Pois é, e aí, assim, para sair um pouco dessa obviedade de falar sobre o racismo produzido pela igreja e o racismo sofrido pelas religiões de matriz africana, que a gente já sabe, isso está fácil, está dado. Acho importante, assim, a gente falar de outros aspectos. E aí, puxando agora para a caixinha de perguntas, achei engraçado, porque, assim, a gente subiu 2 caixinhas de pergunta, né? A primeira caixinha era: quando você pensa em racismo e religião, o que te vem na cabeça? E aí, até agora, todas as caixinhas de pergunta que a gente tinha subido, a gente tinha aí de 6 a 10 respostas. Essa aqui a gente teve 23 respostas, tá? Um pouquinho a mais. E a segunda caixinha de pergunta, que é: para você, qual é a religião negra entre todas que você conhece? Que foi uma pergunta proposta, inclusive, pela negra, linda, maravilhosa. E essa, ninguém conseguiu responder, porque não tem resposta. Tipo assim, tem visualização, esse story foi visualizado, mas ninguém conseguiu responder. Gente, estou impressionada, na verdade. Na verdade, estou impressionada com coisa. Ai, travou. Calma aí. Você está rodando, tem uma bolinha assim rodando para mim, para você. Ai, internet, colabora com a gente. Nossa. Voltou. Voltou? Mais ou menos. Fala comigo, negra, para ver se eu te escuto. Negra. Será que eu chamo ela de novo, gente? Volta, voltou. Tô te vendo, se mexendo. Fala comigo. Tá. Você tá me ouvindo? Tô. Tá, então eu vou começar a ler. Assim, né? Eu não vou ler uma resposta de cada vez, mas eu separei elas meio que em blocos, né? Então, assim, a primeira que eu queria destacar, que foi uma resposta da caixinha, né, de quando você pensa em racismo e religião, o que te vem na cabeça, uma pessoa colocou assim: um recorte é de que isso só comete religiões de matriz africana. No entanto, o que se persegue é o corpo negro. Como essas religiões são praticadas por pessoas negras, isso é mais intenso. E aí, você quer comentar sobre isso?
Então, essa pergunta a gente tinha visto ontem e ela é uma pergunta que me ajuda muito a dar resposta a várias coisas que eu queria. Me ajuda a falar sobre várias coisas que eu queria comentar aqui. Então, comenta 10 Mas minutos, porque depois tem que ir para outra live, porque o nosso tempo daqui a pouco vai acabar. tá, mas só fazendo uma coisa aqui antes de ter aquele problema de cair. É. Tá aqui. Oi, internet. Agora eu tô te vendo assim, ó. Mas tô te escutando. Tá me escutando? Tô. Pode ir falando. Fala comigo. Fala comigo. Tô te ouvindo. E tô te vendo. O que eu ia comentar é que eu fiquei um pouco impressionada, porque eu achei que, de fato, não tem resposta, mas eu acho que ia ter algumas respostas. Eu achei que pelo menos ia ter algumas respostas óbvias da outra pergunta, do tipo, são as religiões afro, sabe? Ou então, enfim. Mas, então, é isso, né? Que a pessoa fez uma explanação. Sendo perseguido de fato, não o, a religião e tal, mas o corpo negro. E por que racismo contra as regiões afro-brasileiras é uma coisa que é muito praticada pela igreja evangélica, que ela, de fato, é uma religião que veio a partir da colonização, né? Mas que hoje ela sofreu uma intensidade de transformações e que acompanharam os momentos históricos e sociais que a gente viveu aqui na América Latina, no Brasil. E hoje em dia a gente tem uma população cristã muito grande. E, especificamente, a América, ela tem uma... Oi, estão me ouvindo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo que tá a bolinha rodando de novo. Agora eu tô te vendo. Tô te ouvindo. Oi, oi. Oi, A vendo e religião ouvindo. evangélica, a religião evangélica, principalmente as igrejas pentecostais, a gente conversou sobre isso ontem, não veio muito ao caso, mas existe uma divisão dentro da igreja evangélica. A igreja evangélica não é uma coisa só. Eu, por exemplo, sou da igreja batista e as igrejas... Socorro! Sei cair. As igrejas pentecostais, neopentecostais, né, principalmente, que são as igrejas, vamos lá, deixa eu dar um exemplo, a Universal, a Igreja do Reino de Deus, do Cordeiro de Deus, enfim, tem uma enormidade de nomes e de igrejas neopentecostais e pentecostais que, principalmente as que são baseadas na teologia da prosperidade, né, que elas têm como referência a teologia da prosperidade, que é uma teologia que ela tem uma lógica de você recebe o quanto você dá, e existe um fator financeiro ali muito forte. E essas igrejas, estrategicamente, nem sempre, tá? Tem muita gente fazendo um trabalho muito sério comunitário, tá? E que está ali pela prática da religião mesmo, mas existe, assim, muita gente com o sentido de exploração mesmo, sabe? De exploração financeira dessas pessoas em áreas periféricas, em áreas empobrecidas, e que são esquecidas pelo Estado e tal. E essas igrejas, elas se estão em lugares que majoritariamente são negros. E são negros por conta da população negra estar concentrada ali. E essas pessoas, elas recebem um discurso de possibilidade material, né, de uma melhora de vida, né, da qualidade de vida. Existem as promessas ali de que você, estando ali neste lugar,
e dando uma quantidade de dinheiro, você vai ter de volta. Então, você vai poder sair da sua situação de vida. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem essa situação da exploração, a gente também tem uma situação de empoderamento muito grande. Por quê? Porque as doutrinas e as práticas, né, como a gente falou, elas começam a se misturar, né? E a música começa também a ficar muito, vou dizer, menos americanizada, de louvorzão, e começa a ficar mais popular. E aí também tem as questões da divisão de trabalho e os lugares de liderança que essas igrejas têm. E aí uma pessoa que vive numa condição muito ruim, que é totalmente desumanizada socialmente na sua rotina, que é, sei lá, uma pessoa que tem um emprego muito subalterno e que recebe pouco, que sofre, sabe? E que chega no domingo, coloca um terno, sabe? E tem um lugar de destaque, de obreiro, de pastor, enfim, tem várias divisões de trabalho que dão um certo consolo, não só um consolo, um empoderamento, e uma forma da pessoa conseguir, dentro a partir da sua espiritualidade e religiosidade, conseguir continuar lidando com aquilo, né? Lidando com o contexto em que vive. Então, é muito tranquilo, assim, difícil, não é difícil você, sei lá, pensa no Mano Brown, por exemplo. Mano Brown nos Racionais, as músicas que citam as igrejas evangélicas, os pastores, as pessoas, né, que tem aquele tipo de uma esperança, de algo que vai vir, né? O cristianismo fala de algo, de uma esperança, de um reino, de um lugar que existe paz, justiça e liberdade, né? Então, esse lugar também é empoderador para as pessoas negras. Então, não dá mais para dizer que a igreja evangélica é uma igreja branca. Isso precisa ser sempre complexificado, porque ela é também uma igreja feita, construída, apesar de ter esse sentido de exploração, existe também ainda muita gente fazendo muita coisa que empodera mesmo, que liberta, sabe? E que dá um sentido para a vida dessas pessoas. E essas pessoas são majoritariamente pobres e negras. Então, eu acho que... Desculpa. E existem uns escapes, né? As leituras começam a mudar, as pessoas começam a ter as suas interpretações bíblicas e começa a se olhar aí que, na verdade, a Bíblia ela é uma coletânea de narrativas, de muitas narrativas. O Ronilson Pacheco, que é um teólogo que é referência da teologia negra do Brasil e tal, ele fala que a Bíblia é uma referência, é uma coletânea de narrativas de libertação. Sim. De povo oprimido e libertação. Assim, é cíclico, sabe? São várias histórias, e não são poucas, e de vários tipos de perfil de povo. De mulheres, de homens empobrecidos, de gente escravizada. Então, a partir da leitura bíblica, também começa a se ter esse tipo de empoderamento. E também, com esse empoderamento, historicamente, a gente tem visto as lideranças negras surgirem, né? O Martin Luther King, ele era batista. Vai acabar? Vou ter que te interromper só para a gente fazer uma conclusãozinha rápida aqui dessa parte. Porque, assim, dessa pergunta, para a gente concluir, assim, eu acho que o importante é a gente entender que, assim, existe esse primeiro recorte, né, de que o racismo ele só acomete as religiões de matriz africana, só que a gente entende que, na verdade, o racismo ele vai em direção ao corpo negro. Existe esse pensamento de que as religiões de matriz africana são as religiões em que tem mais pessoas negras, talvez até seja mesmo, do que em relação às pessoas brancas, mas existem outras religiões que têm muitos corpos negros também, e não só as religiões de matriz africana, né? Então, assim,
E aí a gente vai desenvolver um pouco mais isso a partir das próximas perguntas na próxima live, porque a gente vai ter que dividir, encerrar essa e começar outra. Gente, por favor, voltem para a gente continuar a nossa discussão. É rapidinho, vou encerrar, vou postar. Vou ficar sem parada. Vou encerrar, vou postar e vou te chamar de novo, amiga. Peraí. Tá bom. Tá. Telefone, porque esse fone tá me incomodando e aparentemente os vizinhos pararam de fazer a obra. Então, esperamos que o som olhe tudo bem. Entendi. Continuando nossa discussão, mais ou menos de onde a gente parou. Acho que vão ter umas outras perguntas aqui. Mas rapidinho, antes desse... Quando a gente deu um intervalo, uma coisa que eu queria deixar clara aqui, clara não, escurecida, é que eu não tô querendo dizer que a gente, que a igreja não é colonial, branca e racista, tá? Não é isso, tá? Só tô querendo dizer que é mais complexo do que parece. Mas, de fato, a gente tem uma igreja ainda muito racista. Eu sofri muito racismo dentro da igreja. Existe igreja... Mas, assim, existe racismo em tudo, né? Então, se você for pensar que a igreja estruturou, né, estruturou as instituições, né? A gente não vive ainda numa sociedade laica e tal, e justificou até através da Bíblia o racismo. É claro, é óbvio que não não, a igreja só porque tem empoderado pessoas, só porque não, mas porque tem empoderado pessoas e populações, e as pessoas estão construindo suas narrativas de libertação a partir do olhar bíblico diferente, não quer dizer que ainda não existe, que a gente não precisa combater e que tá ok do jeito que tá. Muito pelo contrário, tá? Eu só queria fazer essa colocação antes da gente continuar. Ah, sim. Muito importante. Né? Aí, assim, eu separei as perguntas, mais ou menos, assim, uns 3 grupinhos, assim. O segundo grupinho de perguntas barra respostas, né, é bem em relação àquela coisa que a gente já sabe da questão das religiões de matriz africana sofrerem racismo, e isso ser óbvio, a gente já sabe. Então, assim, isso é muito o que vem na cabeça de muita gente primeiro quando a gente fala sobre racismo e religião. E aí, os comentários que eu recebi, assim, né, instrumentalização e monetização da fé, que tem, acho que, muito a ver com essa questão de apropriação cultural também, né? Enfim. Mas aí depois eu vou deixar você para falar sobre essa parte. Preconceito contra a religião de matriz africana, né? O fato de elas serem demonizadas, os ataques a terreiros, a coisa da demonização, também criar a associação da imagem da pessoa negra a uma pessoa macumbeira. E aí também teve uma pessoa que lembrou sobre as missões em África, né? Porque assim, a gente teve aqui a colonização, mas assim, a colonização e as missões em África na história daquele continente do que no nosso, né? Assim, eu diria. Tem mais respostas, mas é muita coisa repetida, assim. É que às vezes o seu áudio tá ficando, parece que tá dentro de uma garrafa. De vez em quando. Aí, às vezes eu faço assim para entender, mas dá para entender, só que fica meio... Parece que você tá dentro de uma garrafinha. Mas não é sempre, não. Tá. Vamos lá. Sim, é óbvio, eu acho que passa muito pelo que eu comecei falando, né, nesse vídeo aqui, que sim, a igreja instrumentalizou, justificou através da Bíblia e ainda justificou SMS. Quem recebe SMS? Meu Deus! Foi por isso que travou? Chegou um SMS aí, tipo... Enfim. A igreja...
Outra deixa em alfinete. paz. É propaganda de pizza. Menina! Cara, até... Então, peraí, rapidinho. Oxe. Oxi. Volta. Oi. Vai ficar um pouquinho tortinho assim. Tá tudo bem. Já tava falando. A igreja ela faz parte e principalmente quando ela era Estado também, antes da separação, ela estruturou toda essa lógica racista que se tornou mundial e tal, né? E hoje em dia ela ainda carrega esse sentido colonial e de conversão. Quando fala de missões em África, hoje em dia eu chego a ficar toda arrepiada. Porque é um nojo o que acontece, assim. Mas é isso, assim, a gente não pode generalizar, muito pelo que eu falei da primeira parte, né? Que existem, sim, os movimentos que são resistentes a essa lógica. Né? Aqui na América Latina foi onde surgiu a teologia da libertação, que é uma teologia voltada que lida com a religião cristã e com a Bíblia, a forma de leitura bíblica, que é a partir do lugar da pobreza, né? De compromisso com a pobreza, com a exclusão e o acolhimento, e é uma teologia católica, mas que ela é muito importante, é um referencial muito importante para a gente pensar outras teologias também que foram surgindo, né? Existem teologias que são... Não tem uma definição, porque se eu colocar uma definição, parece que é uma teologia menor que a outra, né? Mas em teologias de identidades, talvez que existe a teologia negra, existe a teologia queer, existe a teologia feminista. Então, assim, todas essas teologias, todas essas produções, elas são muito fruto de uma leitura da Bíblia e de um entendimento da prática religiosa como um lugar de libertação, que é mais ou menos o caminho que eu fiz. Se vou fazer um comparativo, o caminho que eu fiz, que a religião, a prática religiosa me trouxe a militância, a pensar as questões sociais de uma lente mais crítica, mais compromissada, mais, enfim, mais atenta e mais de resistência, entende? Sim, de fato, a gente tem muita colonialidade, lógica branca, porque isso é a estrutura da igreja. Né? Não só a estrutura da igreja, como a igreja que estruturou a sociedade que a gente vive, né? Judaico-cristã, patriarcal. Mas a gente precisa complexificar, começar a olhar para esses lugares de resistência dentro das igrejas. Porque, na verdade, tudo tem mais a ver com as práticas religiosas das pessoas, que fazem parte da vida delas. Né? E, sim, de fato, é coisa ainda aberta para resolver. Eu acho que desse bloquinho, né, o que a gente tem que destacar é realmente essa coisa do ataque às religiões de matriz africana, justamente por esse processo colonial que a gente sofreu, a questão das missões, a questão da gente não ter um Estado laico de fato, né? Que assim, o Estado ele sempre tentou e tenta criminalizar de alguma forma as religiões de matriz africana, né? E assim, as igrejas interfere um monte de outras questões, né? De sexualidade, nossa, de gênero. Também, e ainda tem também esse negócio das igrejas cristãs ainda hoje terem essa demonização também, né, dos cultos e das imagens. O próprio catolicismo, ele tem a imagem de Exu como a imagem do demônio, do capeta, né? Assim, então, isso ainda é forte, muito presente e acontece muito. Mas a gente consegue perceber que não é todo mundo assim, né?
não vamos generalizar as igrejas, mas é uma coisa realmente que ainda é muito forte. Agora, indo para o segundo bloquinho das respostas, que aí é onde pegar muito barulho, aonde começa a pegar a parte da... O quê? Desculpa. Não entendi o que você falou. Segundo bloquinho de respostas é que pega a parte das religiões cristãs. Aí eu vou ler as respostas. Imposição da religião judaico-cristã, a imagem de Jesus branco, isso aqui eu recebi, a gente recebeu várias respostas falando desse Jesus branco, Jesus louro. Teve uma pessoa que escreveu sobre a dificuldade de entender e de se ter uma imagem de Jesus preto. A associação à cor preta, à cor do pecado, né, ser uma cor pecaminosa. Intolerância, né, a umbandistas e cristãos, alguém escreveu isso, né? Intolerância em direção aos umbandistas e também aos cristãos. Religiões de matriz africana, pentecostais e a soberba da igreja histórica, né? Tipo, essa coisa da instituição igreja. E aí eu acho que é bem mais a igreja católica, né? E aí tem duas outras que eu queria destacar aqui, cadê? Como lidam com pessoas faveladas em templos e o posicionamento da igreja diante do genocídio preto. Quer comentar, amiga? Vamos lá. Sobre racismo dentro da igreja. A gente tem esses focos de resistência e tal, a gente tem lideranças que vieram de dentro da igreja, a gente tem o Martin Luther King, acho que é a principal referência que eu posso citar aqui, mas tem outras pessoas. Mas racismo dentro da igreja tem o processo o racismo inventado pela igreja e que demoniza as religiões afro-brasileiras, e tem o racismo que dentro tenta sufocar e invisibilizar ao máximo as pessoas pretas que querem serem cristãs, né? Que se identificam com o cristianismo, com a prática religiosa cristã. E é isso, assim, a Paloma, por exemplo, ela tá comentando uma coisa que ela falou sobre os católicos pretos ficarem atrás. Cara, isso é muito real, assim, né? Muito real no dia a dia da igreja, principalmente nas igrejas que são maiores, que são mais... Dependendo do bairro que você vá, é muito nítido, assim... Por exemplo, porque tem alguns trabalhos, umas divisões de trabalho dentro da igreja que várias vezes elas são colocadas para as pessoas pretas, entendeu? E as igrejas que estão muito institucionalizadas, que a empresa, o preto vai ser o mesmo, vai estar no mesmo lugar de serviços gerais, ou na área da arte, enfim, sei lá, o contador da igreja geralmente não vai ser o cara preto, entendeu? E, enfim, as relações mesmo entre os membros são racistas, além desses signos, né, do imaginário de um Jesus que é branco, sabe? A Liz Guimarães é uma pedagoga e ela é casada com um teólogo e pastor, eles moram lá na Bahia, no momento eles estão fazendo um trabalho numa igreja lá. A Liz sempre fala sobre isso, porque tem a narrativa de Jesus, né, no início, o imperador romano, né, como teve a profecia que Jesus ia nascer, o imperador romano, com medo, né, de ter um rei no lugar dele, mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos daquela época. E aí foi o processo de Maria fugir com José para o Egito. Ele fugiu para o Egito. E aí ela fala,
como uma criança branca de olhos azuis ia conseguir passar desse crivo, gente? Ia chegar disfarçada no Egito, gente. Pensa bem, a criança não é branca, sabe? Entendeu? Então, assim, deixa eu ver. Então, comentário. Jesus nasceu em Egito, não tem como ele ser branco, mas a igreja branca é muito. É disso que eu tô falando. Foi a Juliana que comentou. Minha mãe. É isso, sabe? Querem dizer que Iemanjá é branca com aquela imagem da mulher branca de cabelo liso. Exatamente, existe um embranquecimento, uma afronta isso, cara, um absurdo. E aí você vê todos esses signos sendo reproduzidos e a coisa fica no imaginário. E aí, cara, quando descobrem a cara de Jesus, né, lá fazem lá a paleontologia lá, e aí, pô, vamos botar a cara de Jesus aqui. Mano, o cara é preto, sabe? Aqui no Brasil, ele seria, talvez no continente africano, dependendo do país, ele não fosse considerado preto, mas ali para a África mais arabizada, ele é preto. E aqui no Brasil, ele seria preto. E a narrativa dele é uma narrativa muito negra, né? É uma narrativa de alguém que nasceu num lugar de periferia. Ô, Jesus, quase caiu aqui. Que nasceu num lugar de periférico, oprimido pelo Estado, pela polícia do Estado, sabe? E que está ali para libertar as pessoas pobres, sabe? Com palavras... Não era só, tipo, milagre de transformar água em vinho, sabe? Era um milagre de libertação de pessoas que estavam oprimidas por várias situações. Sei lá, tem a mulher de fluxo de sangue, cara, que dentro é uma história evangélica do Evangelho, mas na história de Jesus, uma mulher com quem ele cruza e que ela tem um fluxo de sangue, tipo uma menstruação, algo, e dentro da religião judaica, as mulheres que menstruam, elas são impuras, elas não podem ser tocadas. E as mulheres impuras, que não podem ser tocadas, 12 anos, isso quer dizer que ela não se casou. A mulher que não se casou, naquela época, era uma mulher miserável, sabe? Uma mulher completamente à margem. E aí Jesus está passando, a mulher tem uma fé muito forte em Jesus, passa por Jesus, encosta nas vestes dele e se cura, né, na história. E aí ele vai e percebe, pô, alguém tocou minha roupa aqui. O que é isso aqui? Uma multidão, ela foi e encostou ali na saia de Jesus, na roupa que ele estava usando. Alguém me tocou e vai, conversa com ela. Tipo, o que está acontecendo? Por que você me tocou? E ela fala, Jesus, eu tenho um fluxo de sangue, não sei o quê. E é isso aí, tua fé te salvou, sabe? Que é isso. A mulher tinha uma fé tão grande que a cura veio a partir da fé dela que ela teve em Jesus. Ela não precisou tocar em Jesus, ela tocou nas vestes dele, né? E aí o poder dele é um poder muito de libertação, de sair desse lugar de oprimido para viver uma vida plena, sabe? Então, é uma narrativa muito negra, né? Sim. É uma narrativa de resistência. E aí fica muito difícil quando você vai e pega toda essa história e transforma num Deus que é cartão de crédito e débito e num Jesus que Cara, sei lá, eu fico vendo as coisas, eu fico assim, vocês realmente acham que Jesus saiu lá no bem bom dele para que vocês tenham um pajeiro e apartamento no Recreio? Realmente. É duro, sabe? É duro. E aí, enfim, existe todo um embranquecimento que é o caminho do racismo, né? De embranquecer até o fim e de demonizar tudo que é. A eugenia chega até na religião, menina. Um negócio assim, mas que quer deixar branco Jesus. Já ouvi falar de uma tal de Umbanda branca, acho que também fez um comentário. Tem nem quem quer Umbanda branca, nem quem quer agora. Mas é uma tentativa de embranquecer a qualquer custo
E aí você só não embranquece se você monetiza, né? É aquela coisa da apropriação cultural. Ah, porque tecidos étnicos. Uhum. Etnia existe só, né, africana ou a indígena, né? Branco não é étnico. Mas, enfim. E aí para você monetizar para a indústria da moda, para a midiática ou qualquer coisa assim, aí você pode até escurecer, né? Aquela coisa que tá na moda ser preto desde que você não seja. Enfim. Mas são todas essas coisas que atravessam tudo, e a religião justifica, ao mesmo tempo que justifica, ela reproduz, né? Sim. Mas Para o nosso. Missão na África, eu acho que antes da gente passar para o final, missão na África é uma das coisas mais absurdas que ainda existem, sabe? Eu acho que essa pergunta aí é um negócio que mexe comigo, sabe? Em missão, a lógica de missão já é bizarra, Já né? é. De você ir para não sei aonde para converter, né? Com uma justificativa de que aquelas pessoas, se elas não se converterem, elas vão para o inferno. E aí, então a gente precisa salvar, sabe? Mas essa prática ela é muito colonial, né? As pessoas não conseguem olhar para o livro de história e ver que como aquilo foi problemático para os indígenas, para quem vivia aqui e para todo esse processo histórico. E aí faz a mesma coisa, reproduz a mesma coisa com uma justificativa religiosa e tal, e espiritual. E usa de artifícios muito bizarros, do tipo chegar em lugares empobrecidos na África, né? Não lugares pobres, porque foi empobrecido, né? Foi explorado, empobrecido na África, e aí vai dar comida, enfim, várias condições materiais ali, e isso só é possível porque Jesus está ali agindo, cara. Não, cara, na verdade vocês estão fazendo o mínimo, né? Estão fazendo o mínimo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com Jesus isso. Na verdade, sim, tem a ver com Jesus no sentido de que a prática que você está fazendo de ajudar, mas de querer convertê-la não tem nada a ver, sabe? Então, e tem gente que faz impérios, e existe toda uma indústria, e se a gente entrar nesse babado, né? Sem contar o imaginário, né? A gente viu lá no Big Brother, não sei quem assistiu o Big Brother lá, Rafa Kalimann lá, né? Ai, olha só essas pessoas pretas, pobres, olha como é a África triste e miserável, coisas assim, né? Meu Deus, ainda bem que eu não vi Big Brother. Cara, assim, não, realmente não tem como a gente dar conta de tudo, assim. Eu vou até puxar para o próximo tópico, que é o último bloco. O último bloco de pergunta, na verdade, eu separei só duas, né, que me chamaram a atenção. Uma foi, né, repetindo a pergunta da que você pensa e vem na cabeça. Aí uma pessoa escreveu pleno funcionamento do sistema mundo, e outra pessoa escreveu sobre se seria possível pensar numa igreja cristã ou né, cristianismo, ou não, na verdade eram duas respostas. Como pensar num cristianismo antirracista? E essa é assim, acho que é a melhor forma para a gente fechar esse bloco das caixinhas. Eu acho que essa pergunta ela é uma pergunta essencial, né? Se a gente for querer que o sistema, esse pleno funcionamento desse sistema do mundo, né? Que é estruturado e influenciado e tem uma lógica judaico-cristã, patriarcal, heteronormativa, a gente dentro desse lugar, para pensar um cristianismo, né, quem ainda quer investir, decide investir, acha importante investir no lugar da sua espiritualidade em uma religião e não querer
fazer parte, né, disso, ser antissistêmico nesse sentido, é olhar para quem está produzindo resistência nesses espaços. E olhar para quem está produzindo, que está resistindo dentro desses espaços, e que está construindo um cristianismo antirracista. Assim, na verdade, cristianismo e antirracismo, né, deveria ser, no caso, sinônimos, né? Não precisava, né, como criar, como agora a igreja pode ser uma igreja antirracista. É voltar ao começo, sabe? É voltar. Tem um blog muito famoso no mundo gospel que tem Sorry. Tô te vendo e Tá tô me te ouvindo. Um blog muito famoso. Tem um blog muito famoso no gospel, que minha adolescência fez muito sucesso e tal, que é Voltemos ao Evangelho. Que no final das contas é mó de treta lá, que enfim, não vem ao caso, mas esse termo de voltar ao Evangelho, né, é voltar às palavras de Jesus, é voltar a Jesus, né? É cristianismo, Cristo, né? Cristo, Jesus Cristo, né? Então, voltar no que está ali e tá, né? Voltar isso mesmo, como diz lá o MC na música dele, é necessário voltar ao começo e começar a perceber que nós cristãos não somos o que a igreja, instituição, fez, colocou, mas que os núcleos de resistência que existem dentro da religião são os núcleos que têm capacidade e podem construir um cristianismo antirracista, né? Que, para mim, deveria ser só um cristianismo, mas, enfim, a gente precisa, né? Porque a igreja foi racista historicamente, é racista historicamente, e se eu fosse começar a falar aqui, não ia terminar nunca essa live, mas eu acho que os nomes principais que a gente tem, assim como... Não, aqui no Brasil, tá? A gente tem o Ronilson, eu até trouxe esse livro aqui que é dele. Olha, fazia ideia. É o livro dele, Teologia Antirracista do Espírito, o Espírito Santo, que seria da Trindade, né? Deus, Jesus e Espírito Santo. E o Espírito, ele, no sentido ali da doutrina e tal, ele tem um lugar de mover, né? Ele move as pessoas, ele consola, ele tem todo um caráter mais... Então, quando ele fala de um sopro antirracista do Espírito, é isso, é o mover antirracista do Espírito Santo. E aí, esse livro dele é muito legal. Ele tem um outro livro que é Ocupar, Resistir, Se Subverter, que é muito bom também, mas eu acho que ele fala mais de uma resistência dentro da igreja. Aqui ele já foca mais na teologia mesmo, assim, no estudo da leitura sobre Deus e tal, que é antirracista. Enfim, a gente tem umas pessoas que eu citei, que eu tive como referência para falar sobre como as igrejas pentecostais são igrejas negras, o pastor Marcos Davi, que ele tem um livro chamado... Deixa eu até confirmar o nome certinho aqui para não falar besteira para vocês. Peraí. Cadê o livro, gente? Livro. A Religião Negra do Brasil. Que ele fala a religião mais negra do Brasil. Eu não li todo esse livro. Eu até tenho no meu Kindle, mas eu não tenho todo. Que os negros fazem a opção pelo pentecostalismo, né? Enfim, tem várias análises deles muito interessantes sobre o pentecostalismo. Enfim, essas narrativas de libertação e dos próprios signos, né, do
corpo negro serem muito representados dentro do pentecostalismo. Acho que o Ronilson é uma das principais referências, mas tem o Henrique mesmo, né, que é pastor da minha igreja. Tem muita gente produzindo teologia negra por aí e que está tentando igreja progressista e antirracista. Né? Sim. E com todos os seus outros agregadores e tão importantes pautas e questões que é a questão de sexualidade, a questão de gênero e de classe também, enfim. Eu acho que, resumindo, é isso. Se voltar para os núcleos de resistência dentro da igreja cristã, a fim de que nos ajude a construir um cristianismo antirracista. Acho que, resumindo, é isso. Ou seja, fazendo aqui a citação, volta para a base, Brown, mano. Né? Exatamente. Exatamente. Como último tópico assim, da nossa conversa, para a gente, né, fazer aquela amarração final bonita, espiritualidade e saúde. Porque já que a gente está falando de racismo e religião, e a gente sabe que racismo, ele faz muitos traumas, né? Assim, ok, traumas religiosos, mas assim, o racismo ele cria muitos traumas na população negra. E eu acho, né, a gente estava conversando sobre isso ontem, né, antes de fazer a live, que o quanto a gente cuidar da espiritualidade é importante para a saúde, né? A Negra até falou ontem para mim que a espiritualidade e saúde tinha que ser, na verdade, uma coisa só, né? Tipo, a espiritualidade tinha que fazer parte da saúde. Enfim, e aí eu queria muito que você falasse sobre, agora assim, esquecendo a parte de igreja e tudo mais, de dogmas propriamente dito, a gente falar um pouco o racismo produz na população negra e falar um pouco sobre a espiritualidade e a saúde. Não, beleza. Uma coisa que você falou agora, porque espiritualidade e saúde deveria ser uma coisa só. Na verdade, existe um acordo, não que seja um acordo final, mas existe uma compreensão assim que está dentro até dos termos da ONU e da OMS, que o bem-estar, né, que o bem-estar físico e mental, que é o sentido, que é a definição de saúde, ele tem como um dos elementos a espiritualidade. Então, é isso, assim, de fato, você vai lá na declaração da ONU, está escrito de tanto a diversidade, né, religiosa, de credo, que todos os humanos têm direito, e você vai procurar os documentos lá da OMS, alguns artigos sobre saúde, bem-estar e tal, físico, mental. A espiritualidade, ela está desse pacote aí dos elementos que podem promover o bem-estar, o equilíbrio e o bem-estar. Aí, quando eu quis, né, trazer essa pauta com você, ontem, tem muito mais a ver também com não só os traumas, né, que nós, pessoas negras, vamos passando, né, superando e acumulando dentro dos nossos subjetivos, para quem tem alma, dentro da gente, né, nossa psicocognição e pá, não sei o que, não. Que é importante, assim, se eu pudesse dar um conselho, né, seria mais nesse sentido, de que pessoas negras, elas precisam trabalhar a sua espiritualidade. E espiritualidade não tem a ver necessariamente com religião, sabe? A gente trabalha a espiritualidade quando a gente senta 10, 15, 20 minutos a bundinha no sofá, no tapete, na cadeira, e medita. Né? E não precisa ser uma meditação religiosa, pode ser laica. Né?
a prática das suas religiosidades, ela não necessariamente ela só a partir da religião que você consegue ter uma espiritualidade, sabe? Eu acho que pensar um pouco mais nesse sentido, sei lá, se você quer se envolver com astrologia, ou então seja um agnóstico, seja um ateu, mas que cuide da sua subjetividade, né? Do seu... Que, sim, tem a ver com a forma como seus neurônios fazem as sinapses e quais substâncias que estão ali. E quando você está praticando a sua espiritualidade, você está promovendo bem-estar, né? Então, é importante a gente ampliar esse leque de possibilidades de trabalhar a espiritualidade, né? Que pode ter a ver com uma respiração um pouco mais profunda, com um momento mais de introspecção, de reflexão, de filosofia, se a gente quiser pensar numa coisa mais racional, né? E pode também ter a ver com a sua religião, sabe? E quando eu falo de religião, é porque a gente tem muita gente traumatizada, principalmente dentro da igreja evangélica, que não encontrou lugar de acolhimento dentro das igrejas evangélicas por conta da sua sexualidade, por causa de ser transgênero, de ser negro, né, de ter sofrido muito racismo dentro da igreja, ter sido abusos de gênero muito fortes, né, que ainda né, que é uma igreja judaico-cristã patriarcal, né? A gente tem os patriarcas, né, da Bíblia, Abraão, depois a gente explica a história, mas tem os patriarcas, né? E é uma igreja que tem esse sentido patriarcal muito forte. Acho que o homem ainda é muito forte, tem restrições de mulheres em tudo quanto é lugar, né? Até daí que o núcleo de resistência está dentro das teólogas feministas e das próprias mulheres que constroem as igrejas. Só que é isso tudo tem a ver com vários traumas e sofrimentos que muitas pessoas passaram e elas desistem da igreja, né? Desistem de tanto cuidar da sua espiritualidade quanto de construir alguma coisa que possa ter a ver com uma intervenção, um posicionamento diante da sociedade, das injustiças, né, que a igreja pode oferecer. Então, eu fico muito pensando nisso, sabe? Como as pessoas não desistem da sua espiritualidade porque uma religião te magoou, te machucou, você não se sente mais acolhido, sabe? É possível construir uma espiritualidade que vá além da religião e é possível, dentro da religião, encontrar lugares que possam te acolher. De verdade. E aí, de verdade, de verdade. Não é tipo... Porque na igreja evangélica tem muito assim... a gente ama o pecador, mas a gente não ama o pecado, mas ainda é pecado, sabe? Hoje, toda hora o negócio cai. Minha filha, gente. e aí, assim, complementando com isso para você, mas vou falar aqui de novo na live para as pessoas, para ficar registrado, que uma coisa que a minha mãe de santo falou, que é sobre, tipo assim, gente boa, gente do bem e gente do mal em tudo que é lugar, né? Vai ter o pastor que vai estar, tipo, só querendo arrancar dinheiro da galera e que não tá deixando com aquelas pessoas que estão seguindo ele. Assim como também pode ter a mãe de santo ou o pai de santo que também não tem uma índole excelente, porque isso não tem a ver, né? Esse caráter, ele não necessariamente tem a ver com um caminho espiritual ou religioso. Acho que é mais religioso do que espiritual. Eu acho que o caráter, né? A pessoa ter bom caráter ou mau caráter, isso não necessariamente tem a ver com o caminho religioso que ela escolhe, né? Gente do bem tem em todo lugar. Vai ter gente do bem na igreja, vai ter gente do bem no candomblé, vai ter gente do bem na quimbanda, vai ter gente do bem, enfim. E gente do mal também tem que lugar, mas é meio entender depois. E às vezes pode ser até que seja aquela religião que quer te cair bem, mas talvez não seja aquele lugar, porque às vezes se você tivesse encontrado pela primeira vez como opção
para ser evangélica, Igreja Universal, por exemplo, e não ia ser esse caminho que você ia ter seguido, né? Mas que você para uma, sei lá, se eu procurando uma religião, eu vou pelo caminho. Aquele moço que está lá sendo acusado de 300 e não sei quantos milhões de estupros. Deus, obrigada, irmã. Então, assim, já não ia ser esse caminho espiritual que eu ia querer seguir também, né? Então, mas eu acho que para finalizar, é meio a gente entender isso mesmo, que a espiritualidade, a saúde, a gente precisa cuidar, a gente faz parte de cuidar dos nossos traumas, que o racismo, a sociedade coloca, sei lá, não desistir de trabalhar a espiritualidade porque você, na primeira tentativa, chegou num lugar que não deu conta. Às vezes na primeira, na segunda, às vezes vai ser sozinho, às vezes vai numa... Mas, assim, um caminho pode ser construído e encontrado, sabe? E perceber também, né? Ter um olho mais crítico diante das situações, que, cara, tem lugar que a ambiência, né? Tem fatores, tem ambientes que proporcionam, que potencializam coisas que estão na nossa sociedade, como o racismo, como o sexismo, enfim, tudo, né? Então, tem ambientes, né, que podem comportar. Então, eu acho que talvez seja buscar um lugar que essa ambiência não seja tão fácil, assim, né? De coisas como essas têm um potencial muito maior de acontecer, sabe? E, de fato, a igreja evangélica, católica, hegemônica, ou seja, hegemônica no sentido que não há não existe só uma, né? Que existe a hegemônica e tem as periféricas no sentido de que as outras que estão ali na resistência, que vão ser diferentes, que vão ser ambientes diferentes, mas a igreja hegemônica, ela é isso, sabe? E, enfim, acho que é isso, amiga. A gente pode continuar conversando por muito tempo sobre isso, porque quando você me convidou foi o que eu falei. Você falou, ai, tô nervosa para falar disso, e eu fiquei assim, cara, eu acho que é um dos únicos assuntos que eu não fico nervosa para falar. Antes da gente começar, o Guilherme falou, pô, eu acho que você deu umas referências históricas aí erradas pra Lu. E, cara, eu até falei pra ele, não, mas eu tava só dando uma pincelada, resumindo pra ela, tipo, coisas tipo como se lê a Bíblia. Não vou falar sobre isso na live, né? Depois, é isso, eu não sou teóloga. A Lu não sabe de Jesus. E se eu te falar descobrir alguma coisa errada, eu vou te avisar e, tipo... Mas eu acho que é uma coisa muito pequena que eu sei o que é, depois eu te explico. Mas... enfim, é um dos assuntos que estão mais tranquilos para falar, porque é uma coisa que eu me orgulho muito. Sim, a gente mulher preta tem autoestima, mas aí... Se tem uma coisa que eu me orgulho, se eu fosse falar, você orgulha de quê? Pô, tô com orgulho da minha conta bancária? Não tô. Tô com orgulho, sei lá, de quantos livros eu consegui ler? Não sei. Se o cabelo tá hidratado? Não é nada. Sabe? A gente sempre tem um motivo para se criticar, né? A gente, mulher preta, tem muita dessa de se colocar para baixo. Mas tem uma coisa que eu me orgulho, que eu sei que não está pronta, mas é a minha relação com a minha espiritualidade e a minha religião, sabe? Eu acho que eu encontrei um lugar excelente, assim. Não só o lugar de igreja, mas o lugar como pessoa mesmo, sabe? De entendimento e de importância que eu dou para a minha espiritualidade e da minha identidade também. E eu acho que vale muito a pena buscar isso. É isso. Obrigada, amiga. Tá bom? Você é muito linda. Tamo junto. Então é isso, gente. Para finalizar, não vamos ter live nessa sexta-feira. A gente vai dar um intervalinho para replanejar as próximas lives dos DJs, mas a gente vai voltar a fazer. Então a gente não tem aquele momento propaganda para fazer agora no final.
Mas muito obrigada. Ah, eu vou fazer uma propaganda, então. Pode, por favor. Vai. Gente, além de produtora cultural e ter 28 anos e ser crente, eu também cozinho. Ah, verdade! Tem que fazer cozinho. E aí, recentemente, eu junto com minha amiga Luísa, maravilhosa, o nome dela é Luísa de Castro, não maravilhosa, mas ela é maravilhosa. A gente criou uma página chamada Marmitas Cansadas. É um nome esquisito, assim, de cara, mas ele tem um sentido de quê? Marmita é coisa de quê? De gente trabalhadora, e trabalhadores estão sempre o quê? Cansados. Então, a gente está ali naquela página querendo ajudar a questão da alimentação, é um elemento muito importante da nossa saúde, e dar dicas. Ela tem uma experiência como técnica em gastronomia, a minha experiência é de vida mesmo, e é isso aí. Mas, enfim, já vendi comida, já trabalhei vendendo comida e cozinhando, e pipipopopó. E aí tem toda uma perspectiva de pensar a alimentação de uma forma mais integral, uma alimentação que vai contribuir para a nossa saúde e que também quer o quê? Quer ir contra a lógica capitalista, né? Porque a alimentação... Que a gente está aqui no final é para ser anticapitalista e antirracista. Exatamente, entendeu? Então, é isso. Sigam lá, @marmitas cansadas. Essa é a minha propaganda. Desculpa que não tem nada a ver, mas eu tenho que fazer, porque a página ainda tá pequenininha, a gente abriu, sei lá, nem um mês. Tem a ver sim, tem a ver sim. Tudo tem a ver. É isso, amiga. Muito obrigada. Obrigada para quem assistiu aqui até agora. Se curtiu o conteúdo, compartilha. E é isso. Beijo. Peace! Legal.